tem muitas adolescentes que têm indícios de endometriose, né, muito cedo. Como que você lida com isso? O que você acha? Realmente tem ou pode ser um caso que as pessoas assustam outros adolescentes? Né? Como que você aborda esse tema? Olha, Roberta, a resposta certa é: pode acontecer? Pode. Inclusive, tem na literatura médica casos descritos de endometriose até mesmo antes da primeira menstruação. Então, pode? Pode. Mas é tão comum quanto tem se falado? Não, não é tão comum. A gente tem que ficar atento a mulheres, né, meninas que têm hábitos muito inflamatórios ou que têm outras doenças inflamatórias associadas, como, por exemplo, a obesidade. Então, uma menina que tem, por exemplo, uma mãe com histórico de endometriose, ela tem 50% mais chance também de ter endometriose. Então, a gente tem que ficar de olho nessas meninas, né? Então, meninas que se alimentam muito mal, que têm outras doenças inflamatórias, que têm um histórico familiar de endometriose, sim, a gente tem que ficar bem atenta, porque pode sim, essa menina, ela tem uma chance maior de vir a desenvolver endometriose, mas não significa que ela já tenha endometriose, por exemplo, aos 15, 16 anos. Chama a atenção as queixas, sim, então essa menina ela não tem que aprender a conviver com a cólica e ela também não precisa começar a usar hormônios muito cedo, que também é uma outra dúvida muito comum, né? Então a mãe teve uma endometriose severa, tem pânico das dores, na primeira cólica que a filha sente, fala: meu Deus, vamos começar a usar uma pílula porque vamos bloquear a menstruação, porque não é isso que você tem que viver. Então, não é por aí. O mais importante, o principal recado que nós temos para as meninas mais novas é: cuidem do estilo de vida. Então, se eu tenho uma adolescente com obesidade, eu tenho que tratar essa obesidade como uma doença crônica. Se eu tenho uma adolescente que come muito mal e que tem muita cólica, a gente precisa rever o padrão alimentar dessa adolescente. Se eu tenho uma adolescente que tem sim muita cólica, eu tenho que entender se tem outras causas associadas. Ah, não temos, então vamos orientá-la e dar para ela maneiras de que, pelo estilo de vida, ela consiga controlar os sintomas. Não conseguiu? Ótimo, a gente pode pensar em um tratamento específico para endometriose. Mas a gente tem que ter muita parcimônia em dar esse diagnóstico para uma mulher tão jovem, sabe? Porque essa menina muitas vezes arrasta esse diagnóstico, o peso do diagnóstico, com tratamentos específicos, com medos, dúvidas e que não fazem sentido. É muito normal hoje a gente ver adolescentes com um fluxo menstrual muito grande, né? E aí já vai lá e coloca o hormônio, né? O que você acha disso? Porque eu tô achando que elas estão tão jovens, eu não sei se é porque na minha época a gente começava um pouco mais tarde, né? Tipo uns 18, 19, 20 anos tomar um contraceptivo. Hoje não, hoje é com 15 anos, a maioria das meninas já tem um Implanon, não sei qual que é o nome, né? Dos hormônios, assim, já tem um hormônio. E você como médica, como que você vê? Não é mais... As mulheres não precisam mais menstruar. Essa é a frase que a gente escuta muito hoje. Na literatura, a gente tem um dado muito interessante que é assim: metade das mulheres gostam de menstruar, metade das mulheres não gostam de menstruar. Então é individual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A menstruação precisa ser um fardo e algo que você vai sofrer durante a sua vida? Não, definitivamente não. Mas se ela te traz algum tipo de desconforto, isso deve ser tratado e avaliado com cuidado, porque tem que ser algo, mais uma vez, é uma função natural do corpo, é fisiológico menstruar. Então você precisa menstruar sem sofrer, certo? Quando a gente olha para as meninas, nos últimos 20 anos, a gente tem uma antecipação da idade da primeira menstruação, induzida especialmente pelo uso excessivo de telas e de disruptores endócrinos, que são componentes de alimentos ultraprocessados. Esses componentes, eles são como se fossem pré-hormônios, e essas meninas têm uma ativação dos hormônios naturais femininos e masculinos antes da hora, e elas estão menstruando antes. Então, se antes a idade média da menarca era 12 anos, hoje já está perto dos 10 anos.
Então, você ter uma menina ali de 9 anos menstruando muito, é uma criança, exatamente. E isso traz uma série de implicações aí, enfim, de risco de violência, de aumento de puberdade precoce. Por quê? Mais uma vez, expor crianças a conteúdos visuais com estímulo à sexualidade pode antecipar a primeira menstruação e fazer um fluxo mais intenso, porque eu tenho um sistema que ainda está muito imaturo para receber todo aquele estímulo hormonal e essa menina pode acabar tendo um fluxo menstrual mais intenso mesmo. E se a gente mantém nessa lógica, ela continua com esse consumo de disruptores endócrinos e ela vai fazer ainda mais irregularidade menstrual. Então você vê que aquilo que a gente traz lá desde o começo não é só a menstruação, não é só a cólica, é o contexto. Então eu não posso receber uma menina de 10 anos com a queixa de cólica e fluxo menstrual aumentado sem entender se essa menina tem o celular, quantas horas por dia ela passa vendo o celular, o que essa menina come, será que essa menina está consumindo excesso de alimentos ultraprocessados. Então não é só a cólica, não é só sobre usar hormônios. Eventualmente a gente vai ter que lançar mão de hormônio para uma menina tão jovem. Olha, na exceção até sim. Mas eu preciso entender esse contexto. Não é simplesmente dar uma pílula ou prescrever um hormônio. É cuidar da saúde dessa menina, porque hoje ela tem 10 anos, mas daqui a pouco ela vai ter 20, 30, 40. E se eu começar um hormônio aos 10, como essa mulher vai estar aos 30? São 20 anos de exposição a um hormônio sintético. Em teoria, não tem impacto nenhum na saúde. Mas será que não? Usar 20 anos um medicamento não vai impactar em absolutamente nada? Claro que vai, né? Talvez a gente não tenha entendido e olhado para o real impacto disso na saúde feminina a longo prazo, né? Mas com certeza tem um prejuízo. Por isso que a gente precisa cuidar também. Ai, gente, tanta coisa, meu Deus. Deu até calor. E você que é especialista em cirurgia robótica, agora com a inteligência artificial avançando tanto, né? Várias pessoas falando que, olha, 2030 já não vai existir médicos, vai existir controladores robóticos e tudo mais. O que isso tem? Você tem estudado muito sobre isso? Você como especialista, quais já tem muitos impactos dessa revolução artificial que está chegando agora e tudo mais? Sim, então a gente já vê alguns esboços disso, né? No começo desse mês foi realizada a primeira telecirurgia, né, 100% telecirurgia no Brasil. Então foi um marco. O console estava aqui no Hospital 9 de Julho e o paciente estava no Rio Grande do Sul e o paciente foi operado, né, ao mesmo tempo. Então o médico estava em São Paulo, o paciente estava no Rio Grande do Sul. Então isso é algo que a gente deve sim à tecnologia, mas ainda não à inteligência artificial. Esse ano também foi realizada a primeira cirurgia 100% automatizada do mundo. Foi nos Estados Unidos, foi num modelo não vivo, foi num modelo de um porquinho, mas ele não estava vivo, tá? E foi realizada uma colicistectomia, retirada da vesícula. Era um sistema que tinha 2 controladores, um controle de recursos mais complexos e o outro de recursos mais delicados. E esses 2 sistemas conseguiram executar uma cirurgia do começo ao fim. O que eu te trago com tudo isso? Então, isso é o que está acontecendo hoje no mundo, no universo cirúrgico, quando a gente fala de inteligência artificial e avanço tecnológico. Com certeza, desse último ano, esses foram os 2 marcos mais importantes. Tá, mas onde está a realidade nesse contexto? Sobre a inteligência artificial em cirurgia, está para ser lançado um robô de uma grande empresa, né? Eu não posso falar aqui, mas que ele teve sim, essa empresa recolheu muitos anos de imagens cirúrgicas e esse é um diferencial da plataforma robótica, porque a plataforma robótica ela consegue trazer um número de dados muito grandes que as outras cirurgias não têm. Então, uma cirurgia robótica, ela é 100%, eu consigo extrair 100% dos dados dela, seja de passo cirúrgico, tempo cirúrgico, a imagem está toda gravada, o número de pinças, o que foi utilizado, os movimentos daquele cirurgião. Então toda essa informação vem sendo processada e vai ser lançado um robô
com uma ferramenta de inteligência artificial embutida. O que isso vai significar? Não sabemos. O que a cirurgia realizada nos Estados Unidos, 100% automatizada, nos traz de informação? Que, possivelmente, cirurgias mais simples e repetitivas, assim como a cirurgia da vesícula, porque fazer uma cirurgia é como se fosse fazer um bolo, tá? Se você vai fazer um bolo de fubá, você tem lá os ingredientes, né? Eu sou ruim de cozinha, vamos pensar assim. Me ajuda lá. Essa boa cirurgia. Tal. Você tem lá um bolo de fubá, eu queria dizer um bolo mais simples. Ele tem uma... Você vai, tá, faz, pronto, beleza. Só que uma cirurgia pode ser um bolo de casamento, que tem uma decoração diferente, vários tipos de recheios, etc. Um bolo de fubá pode sim ser realizado por uma inteligência artificial. Mas será que um bolo de casamento vai conseguir ser executado pela inteligência artificial? Com o que a gente tem de informação e de desenvolvimento de tecnologia hoje, não é esse o objetivo. Sim. O objetivo é que procedimentos mais reprodutíveis, então procedimentos mais simples, possam sim ser realizados exclusivamente por inteligência artificial em locais onde a gente não tem acesso à formação de médicos. Por quê? É muito caro formar médico. Quanto tempo demorou para eu sentar num console e executar uma cirurgia de alta complexidade? O que isso custou, né? E quantas cirurgias eu efetivamente consigo executar hoje com qualidade? Então, a telecirurgia amplia o acesso a profissionais extremamente especializados, né? Sim. Então, hoje, em São Paulo, eu absorvo um volume praticamente global. Eu opero pacientes do mundo inteiro que vêm para São Paulo para serem submetidas a um tratamento específico de endometriose. Mas cirurgias mais simples, como, por exemplo, a retirada de um útero ou a retirada de um pólipo uterino, não poderiam ser realizadas por uma inteligência artificial e a gente ter uma amplitude de acesso, com toda certeza, né? Então, eu acredito, e aí vem bem de um lugar de opinião pessoal, que em médio prazo, talvez em 2030, sim, procedimentos médicos repetitivos estarão sendo realizados por inteligência artificial. Mais cirurgias de alta complexidade, não. Eu acho que o papel do médico ali, o olhar e a individualização e tudo que acontece, até para lidar com intercorrências e decisões ali, o robô não vai saber me dizer se a tuba uterina daquela paciente tem que ser preservada ou não. Eu que sentei ali, conversei com ela e entendi e vi quais são as queixas, entendeu? Então ele pode me ajudar, sinalizar, opa, você está muito perto da inervação, opa, tem mais um mioma aqui que você não está enxergando. Sim, mas eu não acredito que a ultra especialidade será substituída por